O grande desafio de tentar entender o que está acontecendo no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, especialmente na Flórida. É claro que eu conto muito com essa troca de conhecimento e eu me sinto extremamente privilegiado, principalmente nos últimos 24 meses, que eu tenho usado no sentido positivo o conhecimento dessa rede de amizades incríveis que eu me sinto extremamente orgulhoso de ter construído ao longo da minha carreira relacionada ao esporte e hoje, ou na verdade nos últimos 3, 4 anos, de forma mais intensa nos últimos 24 meses, de tentar conversar com essas pessoas que são os grandes empresários, os grandes tomadores de decisões, o que eles fazem, como eles navegam, como que eles enxergam a oportunidade no meio do caos. É óbvio que eles fazem diferente do que a grande parte da população está fazendo. Se eles fizessem e enxergassem o que está acontecendo da mesma forma que a grande população, eles teriam o mesmo resultado. E se eles não têm o mesmo resultado, é porque eles estão fazendo algo diferente. Então talvez eles enxerguem a oportunidade ou eles enxergam algo que a gente não está atento. Então, tendo dito tudo isso, eu gostaria de compartilhar com vocês no meu Instagram, no Stories, eu fiz uma brincadeira um tempo atrás, antes da virada do ano 2021-2022, já existia toda essa incerteza, aliás, essa incerteza política, econômica, de saúde, do sistema de saúde dos últimos 24 meses, isso é óbvio que antes da virada do ano, isso é uma realidade. Mesmo assim, para 2022, antes da virada do ano, existia um sentimento positivo da pesquisa que eu fiz no Instagram. Mais de 70% das pessoas têm um sentimento positivo em relação ao mercado imobiliário nos Estados Unidos. Nessas últimas 2, 3 semanas, a bolsa aqui nos Estados Unidos despencando, a bolsa no Brasil derretendo, as taxas de juro e a inflação subindo. Mesmo assim, o mercado imobiliário continua aquecido, o que parece que não faz sentido. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês para entender a opinião de vocês ou o que vocês acham que está acontecendo. E talvez o mais intrigante saiu. Seja o último slide. Aqui eu estou falando um pouco sobre essa história da bolsa ter caído e etc. Mas quais são os números? Esses gráficos eles são referentes aos últimos 5 novembros dos últimos 5 anos. E como vocês podem perceber, os showings, que são mostrar os imóveis para os clientes, os números ele foi extremamente alto em 2020 e continua, ou na verdade superou em novembro de 2021. Isso quer dizer que o mercado aquecido de 2020 ele não só se manteve durante 2021, como ainda aumentou o número de pessoas que estão interessadas, elas querem ir, elas estão indo ver os imóveis, elas estão comprando imóveis, mesmo considerando que o preço está alto, que a incerteza do cenário político, que talvez a inflação, o possível aumento, ou na verdade o aumento real dos juros, as pessoas elas não querem ficar sentadas no dinheiro. Isso quer dizer que isso reflete a população de modo geral, o cara que é o sonho da casa própria, talvez não. Mas o número ele é global. Então, de modo geral, o comportamento e o sentimento ele é positivo. As pessoas querem comprar a casa, elas estão indo ver as casas. O número de vendas que estão pendentes dos últimos 5 novembros dos últimos 5 anos. Como vocês podem perceber, 2020 foi extremamente forte, 2021 foi extremamente... Oh meu Deus, 2020 foi extremamente forte, 2021 continuou tão forte quanto com os números ainda superiores à pré-pandemia. Agora, tudo isso pode levar ao fato, ou na verdade a conclusão de que as pessoas não vão pagar. Tudo isso é uma grande bolha. Eu já fiz um vídeo, eu fiz um comentário sobre isso. Os compradores, os créditos, eles nunca foram tão qualificados, e o crédito ele nunca foi tão exigente, e as pessoas que conseguem o crédito para financiar a casa, eles nunca foram tão qualificados na história. Então provavelmente são pessoas que estão alocando o patrimônio, são pessoas que veem uma solução de alocar
em algo diferente do que a renda fixa, por exemplo, ou o mercado de ações, porque o governo não para de imprimir dinheiro. Quanto mais ele imprime dinheiro, menos o dinheiro vale dinheiro. Então talvez seja um comportamento natural de alocação de patrimônio ou simplesmente de proteger o patrimônio da inflação e da desvalorização do dólar. E isso mostra que, na verdade, a consequência poderia ser o número do aumento de foreclosure, ou seja, são das pessoas que não pagam os imóveis, já poderia estar refletindo isso. E, na verdade, os números eles nunca foram tão baixos, nunca houve um mercado tão estável com um número tão baixo de foreclosure, de hipoteca. Então, isso é algo que é simplesmente de coçar a cabeça, e eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a toda essa história. Se 2022 é um ano positivo para o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos ou não. Aqui eu mostrando, fazendo a pesquisa final, que até esse momento eu coloquei no ar algumas horas atrás, ou talvez 1-2 horas atrás. Qual que é o sentimento nesse momento? As pessoas, elas estão com um sentimento positivo, começaram a mudar o sentimento em relação a 2022, e como vocês podem perceber, aqui, essa é a pesquisa de hoje. 75% continua com sentimento positivo, 25% com sentimento negativo. Qual que é a opinião de vocês de modo geral em relação a todo esse cenário? Acho que é isso, um abraço, tchau!